Projeto de lei sugere alteração de 2 artigos na lei eleitoral e na lei dos partidos para vetar a mudança de domicílio eleitoral durante o exercício do mandato. A gente conversa agora com o deputado federal pelo PT do Paraná, Zeca Dirceu, autor do projeto de lei. Bom dia, deputado, bem-vindo. Bom dia, Amanda, bom dia a quem nos assiste. Muito bom estar aqui mais uma vez. Deputado, eu queria que você explicasse para a gente começar, o que diz esse texto desse projeto que você está propondo. Primeiro, Amanda, acho que é importante esclarecer, né, que o que a gente tem de legislação hoje no país, desde a Constituição até as leis eleitorais, já dá condições à Justiça Eleitoral de proibir esse tipo de mudança absurda. O que eu estou fazendo é deixar isso mais explícito, que é proibido, até de uma forma educativa, preventiva. Não faz sentido nenhum alguém que acabou de se eleger vereador, por exemplo, vamos pegar um outro exemplo, de uma cidade, já no primeiro mês do mandato ou no segundo, né, mudar o domicílio eleitoral e passar a ter uma residência, passar a ter uma vida numa cidade que está a 500 quilômetros de distância de uma região para outra no mesmo estado. Da mesma maneira, não faz sentido alguém que se elegeu por um estado, né, no início, seja no meio do mandato, trocar o domicílio eleitoral para um outro estado e fixar lá uma residência, porque a lei exige o quê? Para você mudar o domicílio eleitoral. Pode mudar, mas você tem que ter um comprovante de residência, tem que ter uma casa naquele outro estado ou naquele outro município. Então é óbvio que dá um prejuízo muito grande, né, a quem elegeu, do estado que a pessoa está deixando ou do município que a pessoa está abandonando, né, e cria uma situação falsa, né, de domicílio num outro local, muitas vezes criando um prejuízo à disputa que vai ali acontecer com os outros candidatos, com os outros concorrentes, né? Se fosse na janela partidária, ali nos últimos meses, no fim do mandato de vereador, no fim de mandato de deputado, tudo bem. Se a gente olhar o exemplo de prefeito, que também vale, de governador, aí é mais esdrúxulo ainda. Então, se não pode para prefeito e governador, porque como é que pode alguém ser prefeito de uma cidade e ter domicílio eleitoral na outra, viver na outra? Como é que pode alguém governar um estado e ter domicílio eleitoral, né, no estado de uma outra região? Vamos dizer, alguém está lá num estado do norte, lá no Acre, e aí ele muda o domicílio eleitoral, passa a ter uma vida no Rio Grande do Sul e continua sendo governador do estado. É claro que não pode, é claro que isso está irregular, é claro que é ilegal. E o que a Rosângela Moro tentou fazer, ou está tentando fazer, é isso, e que para mim é também um sinal de desespero. Eles estão vendo que a cassação do Moro aqui no TSE é iminente, é certa, pelo acúmulo de provas que tem, e estão tentando fazer uma fraude para ela poder disputar uma eleição suplementar lá no Paraná. Uma substituição, né? Inclusive, gente, o PL ganhou esse apelido dentro do PT de PL da Conja, né? Para sintetizar essa tentativa. Eu queria também aproveitar e pedir para você comentar, deputado, o resultado lá no TRE do Paraná, né? Por 5-2, o tribunal decidiu contra a cassação de Sérgio Moro. Olha, dizer aos amigos que são de outros estados, né, eu sou do Paraná, e para nós não foi nenhuma surpresa. Né? Vale lembrar o caso mais recente do Deltan Dallagnol, que era deputado federal, para ser candidato burlou a lei eleitoral, abandonou o emprego porque seria condenado num colegiado e ficaria inelegível. Né? Lá no Paraná, o Deltan Dallagnol, ele foi absolvido por 6-0. Foi pior do que essa situação do Moro. Mas, é claro, cabe recurso, como aconteceu com o Deltan, o recurso veio ao TSE, no TSE ele foi condenado, foi o resultado ao contrário, né? Foi condenado por unanimidade. Então há sim todas as condições para o TSE reverter, né? Eu ouvi dos nossos advogados do PT do Paraná que eles vão recorrer. Vale lembrar que não era só o PT e o PL que estava pedindo a cassação do senador Sérgio Moro, porque de fato ele gastou milhões, ele abusou do poder econômico, ele desequilibrou a disputa, fez campanha antecipada, fora de época. O Ministério Público Eleitoral também pediu a cassação. Então isso tem um peso muito grande quando chegar aqui no TSE, do mesmo jeito que aconteceu com o Deltan. Eu acredito muito que o TSE vai reverter aquela decisão do Paraná, que absolveu, e o Moro será cassado aqui. A gente espera que isso aconteça o mais rápido possível, porque ele venceu uma eleição cometendo o crime de forma ilegal.
E a gente voltando aqui também para o texto do seu projeto de lei, né? Como é que essas tentativas, né, de burlar aí a questão da lei eleitoral, esse oportunismo, né? Vamos chamar de oportunismo mesmo, você mudar de domicílio eleitoral diante de um processo de cassação do seu companheiro, né? Como é que isso fragiliza o nosso processo eleitoral e como é que os estados podem sofrer os prejuízos dessa prática? Olha, cria uma bagunça muito grande, né? Você não pode se eleger deputada federal por um estado, como é o caso da Rosângela Moro, por São Paulo, e aí passar a ter residência no Paraná, ter uma vida no Paraná, para se preparar para uma outra disputa agora, fora de época, que possivelmente vai acontecer para essa vaga no Senado. Eu fico imaginando como é que está a cabeça do eleitor de São Paulo, né? Que confiou, que votou, que achou que ela cumpriria o mandato, que ela estaria 100% do tempo se dedicando a São Paulo. Eles devem estar muito revoltados, devem estar muito indignados, né? Se sentindo enganados, né? Então há uma ação, se eu não me engano é do Ângelo Ferraro, que é advogado nosso também, né? Que questiona lá em São Paulo, né? O abandono, vamos chamar assim, do mandato de deputada federal, né? E que questiona também no Paraná a tentativa de uma espécie de fraude, né? De última hora criar ali um domicílio eleitoral para uma possível disputa de uma eleição suplementar que é do seu esposo, do seu cônjuge, né? Como disse, né, o senador, de uma gafe aí sem tamanho, que acabou fazendo com que a imprensa, né, não foi só aqui no PT, né, a imprensa nacional rapidamente carimbou, não fui eu que coloquei isso aqui, não pode colocar, né, a imprensa nacional carimbou, né, esse projeto de lei, que é claro, é motivado pelo fato da Rosângela Moro ter cometido esse ato absurdo, desrespeitoso com São Paulo, desrespeitoso com o Paraná, do meu ponto de vista de avaliação, já é ilegal, já é imoral, né? Eu vi alguns advogados, alguns juristas, alguns especialistas em direito eleitoral, eles acham que já há para a justiça elementos, baseados na Constituição, nas outras leis eleitorais, para barrar essa transferência de título. Mas eu me motivei a deixar isso mais explícito, até para ser uma coisa educativa, para daqui a pouco um vereador de boa fé, que mora numa cidade vizinha da outra, não está fazendo uma mudança de domicílio eleitoral e perdendo o mandato. E eu acredito que o Congresso, a Câmara e o Senado vai acolher esse projeto, vai aprovar ele, porque não é da vontade da grande maioria, eu diria quase que da totalidade dos deputados. Eu nunca vi um caso como esse. Eu não me lembro, eu estou aqui desde 2010, quando eu me elegi a primeira vez deputado federal, eu nunca vi um deputado federal ter essa, né, cara de pau de, já no comecinho ali do mandato, trocar o domicílio eleitoral. E mesmo no final do mandato, são pouquíssimos os casos que isso acontece, até porque quem se elege tem um respeito por aquele estado, tem um apego, tem um vínculo, né? Mas da família Moro a gente não pode esperar nada, ética, moral, né? Não faz parte da vida deles, né? E do currículo político que eles precocemente criaram, e eu espero que precocemente deixem de existir. Deputado, e quais são as consequências que esse projeto de lei aí prevê, né, para quem descumprir a legislação? Acho que aprovado esse ano, né, ele já teria validade a partir do ano que vem, né? Os eleitos do ano que vem teriam uma lei muito mais rígida, proibindo de forma muito mais explícita do que a gente tem hoje. Porque, como eu falei, a lei não é só para deputado, a lei é para todos os cargos eletivos, até porque é mais absurdo ainda um governador trocar domicílio eleitoral, um prefeito trocar domicílio eleitoral no início do mandato. Do jeito que está hoje, meio solto, né, não está tão explícito, daqui a pouco a gente vai começar a ver esse nível de absurdo. Né? Um prefeito, um governador, no início do mandato, mudar o domicílio eleitoral e morar numa outra cidade, morar num outro estado, às vezes a 2.000, 3.000 quilômetros de distância. Aí a gente está desmoralizando, né, as eleições no país, o regime democrático, isso não pode acontecer. Como eu falei, eu nunca tinha visto, mas já que aconteceu, vamos deixar a lei mais rígida, vamos deixar a lei mais explícita. E eu acho que a proposta do projeto de lei também permite a população, a sociedade, a imprensa, como a gente está fazendo aqui, Amanda, debater esse assunto e debater o quanto que é absurda, leviana, imoral, antiética a postura da deputada federal Rosângela Moro, que, na verdade, pelo que eu vejo, foi estimulada pelo seu marido, o senador Sérgio Moro, o que é, para mim, uma prova de que eles dois têm crença também muito grande de que o Moro será cassado. Senão, eles não fariam algo tão absurdo. Essa movimentação, né, deputado? Obrigada pela participação aqui com a gente, agradeço muito e esse espaço segue à disposição do seu mandato. Obrigado, Amanda. Um abraço para a nossa militância aí. Quero mandar um abraço especial a todo mundo que já decidiu ser pré-candidata a essa eleição. A gente está fazendo várias mobilizações lá no Paraná. Nós precisamos até agosto, que é quando começa a eleição, preparar a chapa completa em cada município. Nós vamos, viu, Amanda, eleger muito vereador e vereadora pelo Paraná, pelo Brasil afora. É claro, onde tiver
viabilidade eleitoral, preparar também a eleição de prefeitos e prefeitas. Um abraço a todos que estão aí já na luta, na pré-campanha, fazendo um trabalho que é importantíssimo para a gente mudar a correlação de forças no Congresso, mudar a realidade do país e ajudar o presidente Lula.